Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Eduardo Lopes, trabalha comigo na Brauna. A gente vai contar um pouco sobre a nossa rotina de assessor. Como é que tá, Edu? Bom dia Felipe, obrigado aí pelo convite. Muito bom, né? O trabalho nosso é gratificante, é um trabalho incessante, a gente trabalha forte, atua aí praticamente o dia todo, 24/7, né? 24 horas no dia, 7 dias na semana, de antena em pé aí, para poder sempre ter as boas oportunidades, estar sempre próximo dos nossos clientes, para não deixar ninguém perder nada que faça sentido, correto? Legal, Edu. Tu, conta um pouco pra gente, cara, pra você ser assessor, até pra gente passar credibilidade pros nossos clientes e pra quem quer investir com a gente. O que você precisa? Você precisa de algum credenciamento? Como que é? Ô Felipe, eu vim de banco, né? Eu vim do Banco Itaú, trabalhei quase 12 anos na casa, em varejo mesmo, né? Atendimento pessoa física, pessoa jurídica no final. Então eu já tinha o CPA, né? CPA 10, CPA 20, que são é aí o que o banco pede, né? Para poder estar atuando na profissão. E na parte de assessoria, a gente precisa estar credenciada a Ancord, que é o órgão regulamentador da profissão. Então eu tenho a Ancord, tenho o CPA 10, como eu citei, tem também a certificação da FBB 100, que é para correspondente bancário. Então são algumas certificações que a gente tem e sempre tem que estar buscando o conhecimento. Ele não pesa, né? Eu costumo brincar que o conhecimento não pesa, então a gente tem que estar sempre adquirindo conhecimento. E lógico, tem aí CEA, você tem CFP, tem CFA, tem outras certificações que são muito válidas e que a gente tem que estar sempre com foco aí no conhecimento, sempre estar aprendendo, né? Sempre. Isso aí não para nunca, não para nunca. É isso aí. Ô, Du, e assim, cara, o que aconteceu com você? Conta aí uma situação engraçada que pode ter acontecido com você, com um cliente. Olha, né, na época de banco, por exemplo, tem um fato que assim marcou, né? A gente trabalhava, tinha as mesas e ficava a plaquinha, né, nossa, e tinha meu nome, e tinha o nome de todos os gerentes, e a pessoa estava procurando uma colega minha de trabalho que, né, trabalhava na mesa ao lado da minha, ela não estava na mesa, e o nome dela é Thaís. E a pessoa chegou em mim e perguntou se eu era Thaís. Aí, pô, sacanagem, né? Eu olhei assim, até todo mundo imagina, falava, todo mundo sempre achou e acha que eu sou descendente de japonês, sei lá eu porquê, né? Mais mineiro do que outra coisa. E aí o pessoal perguntar se eu era descendente de japonês, tudo bem, mas perguntar se eu era Thaís, meu, aí é sacanagem, né? Agora na época de assessoria, que aconteceu também comigo, que eu dei uma varada na água, foi a questão que eu fui atender um cliente que até o prédio dele é próximo aqui do nosso, aqui no Aquários, e eu conversando com ele e tal, e ele me disse que uma pessoa que trabalhava com ele tinha interesse em estar fazendo cursos aí da parte de investimento, de renda variável. Nós temos aqui dentro da casa, né, a nossa área de educacional, né, vamos dizer assim, e eu falei para ele, ó, fulano, pode avisar a sua esposa aí que vai abrir uma turma próxima aí de educacional em renda variável e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, pô, Eduardo, é minha secretária, pô, assim você me quebra, né? Aí eu, maior carão, né? Lógico, falei, beleza, então avisa sua secretária aí que vai ter o curso e tal. Passei maior vergonha também. Então, em Minas a gente fala que quem fala muito dá bom dia a cavalo, então mais ou menos por aí, né? Tem que ficar mais quieto, porque eu fui achar que era a esposa do cara, meu, justo com a secretária, né? Aí foi uma situação também que foi meio difícil de sair, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E me conta, o que aconteceu? Fala aí. Rapaz, eu vou dizer pra você que acho que eu passei mais vergonha que você, Edu. Cara, teve um cliente, a gente entrou numa operação de renda variável para ele, agora eu não lembro exatamente, era algo relacionado a dólar, não sei qual operação que era, e o cliente me questionou, e é normal do cliente questionar, qual era a corretagem, quanto ele ia pagar pelo processo. E como era uma operação nova, eu não sabia qual era o valor da corretagem, então eu fui perguntar para o pessoal da mesa qual seria. Só que aí a gente tem umas brincadeiras internas e tudo mais, eu mandei pro pessoal pensando que eu mandei pro pessoal da mesa, falei, pô, tem um cliente aqui que é meu amigo, que é taxeiro, quer saber qual é o valor da corretagem. Passa para mim para poder informar o cliente, só que eu não mandei para a mesa, eu mandei para o cliente. E depois para fazer, rapaz, pensa bem, porque o cliente que me retornou com a resposta, porque para mim eu tinha perguntado para a mesa.
que aconteceu? O que é isso? Que saia justa, hein? Aí eu não sabia se eu falava que eu tava brincando com o cliente, se eu falar, cara, isso aqui é uma brincadeira. Eu não sei o que aconteceu. No final das contas deu tudo certo, eu me alinhei com o cliente deu risada, o cara era muito gente boa. Mas eu passei uma vergonha nessa aí, cara. Fiquei de saia justa mesmo, viu? Vou te falar. Acontece, né? Como se diz, acontece bastante. Mas ficar atento, né? Porque o cliente, a gente sabe, né? Quer sempre a melhor oportunidade, quer sempre pagar bem menos, né? Que a concorrência, quer fazer comparativo. E a gente sabe que a gente entrega muito mais valor do que preço. Mas até o cliente conseguir entender isso daí, às vezes tem uma estrada longa pelo caminho. Mas que bom que deu tudo certo, né? É, claro. Que bom, que bom. E Du, fala aí, cara, hoje, quais para você, quais são as suas principais funções como assessor de investimentos? Olha, o assessor de investimento, até pela Ancor, ele tem alguns papéis, né? Vamos dizer, o resumo da ópera é o seguinte: nosso papel é basicamente tomar café, né, com o cliente, é poder fazer exatamente o que o médico faz, sentar com o cliente, falar, meu amigo, me conta, aonde aperta o teu sapato? Me conta, quais são as suas dores? Entender, o nosso papel é entender o que o cliente precisa. E dentro do mercado tem oportunidade para todo tipo de perfil de cliente. Vai ter solução para ele em todo lugar. O que a gente precisa basicamente é entender. Então o nosso papel é prospectar cliente, captar cliente, ir atrás de cliente que está sendo mal atendido ou não está sendo atendido, está num self-service que não está tendo tempo de buscar as boas oportunidades. Então nosso papel é esse, é ir atrás de gente que precisa de uma ajuda. E trazendo o cliente para as diversas caixas que nós temos, né, no escritório, quer seja de renda fixa, variável, uma proteção patrimonial, área de consórcios, aí vai, né, crédito, fusões, aquisições, nossa, aí você tem N caixinhas dentro do escritório, e aí as áreas vão, dentro da demanda do cliente, trazer a melhor solução para devolver isso para o cliente. Então nosso papel é captar, informar as mesas, levar a demanda e depois a outra parte que é levar a solução e apresentar para o cliente. E assim por diante, né? O papel nosso é esse aí. Resumindo um pouco, seria mais a questão de relacionamento, né, cara? Aquele questão de bate-papo, questão do café, saber como que está a família dele, entender realmente o momento do cliente, os objetivos dele, o que ele precisa. Isso acho que esse é o nosso ponto principal, né, Du? Sim. Se você não conhece o cliente, até parece assim um clichê, mas não é. Se eu não conheço o cliente, não sei que ele tem um filho que vai estudar no exterior, eu não tenho como nem oferecer para ele, lembrá-lo que a XP não cobra tarifa de câmbio. Verdade. Porque eu não sei que o cliente tem um filho que vai morar no exterior. Eu só sei aquilo que ele me passa. Então se eu, entre aspas, aí, né, investigar um pouco, aprofundar no relacionamento para entender o que ele precisa mais a fundo. Hoje em dia, todo mundo ou é funcionário, né, público, né, ou ele é funcionário de alguma empresa, né, diretor, supervisor, gerente de alguma empresa grande, ou ele é o próprio dono da empresa. Então por trás de uma PF sempre tem uma PJ, ou por trás de uma PJ sempre tem uma PF que precisa de soluções. Perfeito. Então o que a gente tem que entender é onde o cliente está e o que a gente pode auxiliá-lo para atingir os objetivos dele aí o quanto antes possível, né? Legal, Du. E, cara, me conta aí, você já pegou um cliente, porque eu já tive alguns casos desse tipo, de o cliente ele só quer investir em algum tipo de título, ou algum tipo de ação, ou em fundo imobiliário. Quando você pega esse cliente e o perfil dele você vê que não tem nada a ver com o que ele está querendo, cara, como que você tenta convencer o cliente a sair, não investir todo o dinheiro dele em um único tipo de investimento, ou você acaba delegando para o cliente? Não, a decisão é dele, ele acaba sendo. Como você trata esse tipo de situação? Olha, Felipe, isso aí corriqueiramente vem esse tipo de coisa, ainda mais porque tem muito vídeo de YouTube onde se fala muito o pote de ouro no final do arco-íris, né? Você traz para o cliente, tal ação de tal empresa rendeu tantos 1000% em tantos anos. Peraí, aí o cliente olha, ou ele assiste o Jornal Nacional e o William Bonner fala antes do Boa Noite, que a Ibovespa subiu 10%. Isso mesmo. Aí que o cliente fala, meu Deus do céu, esse negócio é bom demais, eu quero entrar nisso daí. E se eu tenho um capital e eu posso fazer ele crescer 10% num dia, por que eu não vou colocar nisso daí? Sim. Então ele vem com aquela solução, ele acha, e ele quer tirar, né? Na verdade ele não quer tirar dúvida não. Eu costumo dizer o seguinte,
Olha aqui, cliente, presta atenção. Você quer que eu fale para você aquilo que você quer ouvir. Você quer que eu fale para você, entra que vai dar tudo certo. Não dá, Felipe. Dá pra fazer isso aí. E geralmente é cliente que gosta de ações, né, cara? Porque falar ação é só ver se ele não gosta de ação. Ele quer ganhar 10% num dia. E aí o que a gente tem que fazer? Você tem que trazer ele para o mundo da realidade. Meu amigo, é o seguinte, investir em ação é bom, investir em fundo imobiliário é bom, investir em criptoativo, criptomoeda, renda fixa, tudo é bom. Eu quero saber o seguinte, qual que é o teu objetivo? O que você quer fazer? Você quer acumular riqueza para aposentar? Você quer proteger teu patrimônio? Você quer juntar um dinheirinho para comprar uma casa no final do ano? Você vai trocar de carro e está faltando um dinheiro e você precisa complementar a renda? Você vai aposentar e você acha que o INSS não vai dar para você manter o poder de teu padrão de vida? Você precisa de um complemento? Você tem casa alugada, você está enjoado do teu inquilino quebrar tudo, você vai vender e quer aplicar para ganhar 2, 3 vezes o que você ganha no aluguel? O que você quer? Fala para mim o que você quer. Aí nós vamos olhar 360 no mercado e vamos apresentar para você a melhor solução. É isso mesmo. Não dá para você entrar num ativo porque você viu falar na televisão ou no YouTube que é bom. Agora, se o cliente quiser fazer, assim, a gente orienta. Mas se ele quiser fazer no self-service, se ele quiser entrar na casa dele lá e comprar, tá orientado. Sim. E basicamente o cliente que ele quer, né? Ele vem com a ilusão que ele vai ter que, se ele investir naquilo, ele para de trabalhar e vai viver de renda. Cara, isso pode acontecer um dia, mas, cara, se ele trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, e o investimento vai ajudar o quê? Vai ajudar o cliente a capitalizar, a aumentar um pouco mais o patrimônio dele, vai ajudar ele nisso. Mas o que vai trazer para ele a riqueza ou o tão sonhado independência financeira é o trabalho dele, né, Edu? Sim, lógico. Aí, assim, até uma brincadeira, né? Mas aí é o poste fazendo xixi no cachorro. O cara quer ganhar dinheiro primeiro, quer ficar rico primeiro, para depois parar de trabalhar. Não, trabalha primeiro, acumula, guarda, faz o planejamento seu financeiro, saiba quanto você gasta, quanto você ganha, quanto que dá para guardar por mês. Aí sim, depois você tenta ver o que você consegue fazer, como é que você vai atingir independência financeira. Mas não adianta querer ficar rico primeiro para parar de trabalhar. Trabalha primeiro, acumula, é uma coisa que tem a ordem, né? Aqui nesse caso, as ordens dos tratores alteram, né? Os fatores alteram o produto, ou seja, você tem que saber certinho o que você vai fazer para poder chegar, né? Aquela velha história, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E não é esse, aqui não é a nossa função, é orientar o cliente e colocar ele no eixo, certo? É isso aí, Du. Mudando aqui um pouco o foco. Cara, todo cliente me pergunta, e você, cara? Você, quando você investe para você já teve uma situação muito complicada que você fez lá no passado que hoje você não faria de novo? Ou que você fez uma situação para você que você indica todo pro cliente nunca fazer e você acabou fazendo? Boa pergunta? Olha, boa pergunta. Magalu não serve, né? Conta aí, Du. Fala pra gente, o que serve pra você? Não, brincadeiras à parte, sempre tem algum papel que você acaba entrando com convicção e o papel pode desandar, mas a gente tem ciência disso. A gente sabe que, por exemplo, se tem Magalu, porque quem nunca, né, quem não tem Magalu hoje em dia, todo mundo tem Magalu. Muito, ou porque ouviu que o papel era bom e acabou comprando, ou porque tinha já o papel em carteira e todo o varejo, não só Magalu, como todas as empresas de varejo, elas sofreram com pandemia, redução de consumo. Então, ou seja, teve o boom, subiu e agora voltou nos patamares aí de muitos anos atrás. Então, assim, a gente brinca porque tem papéis que todo mundo tem, né? Quando a gente vai falar, lógico, papel especulativo, uma IRB, uma Cogna, é papel especulativo. Perfeito. Agora, quem está no mercado de ações e às vezes acaba descobrindo o mercado derivativo, né, questão de venda de opções, venda de call, venda de put, também é uma cilada. Muitas vezes a pessoa às vezes acaba querendo fazer um dinheirinho sem dinheiro e vende uma put, por exemplo, e acaba o mercado indo para baixo, você acaba sendo exercido e você precisa desembolsar um capital para poder comprar aquele ativo. E às vezes aquele ativo acaba até caindo um pouco mais. Então, esse tipo de situação aí, ou a gente que está no mercado de trás da vidraça, né? A gente que está do lado de cá, ou mesmo o cliente do outro lado, todo mundo tem uma historinha para contar, ou de varejo, empresa de varejo, ou alguma venda de opção aí que acabou não dando certo, né?
É isso aí. Você tem alguma dessa? Rapaz, eu vou ser sincero, eu não vou citar cliente, vou falar a minha situação que aconteceu comigo quando eu comecei a investir. Mais ou menos eu comecei a investir em 2008. Comprei algumas ações, comprei ações boas, ó, comprei Petrobras, comprei Gerdau, acho que eu comprei Vale, tudo bem que aí é o mesmo setor, mas, cara, entrei na bolsa e a bolsa, como estava indo bem, começou a despencar, que foi aquela crise lá do subprime nos Estados Unidos, onde despencou tudo, globalmente caiu também, aqui no Brasil cai também. Rapaz, eu me desesperei, falei, vou vender tudo esses negócios, vou trocar de carro, mesmo que eu saia um pouco no prejuízo, é melhor sair agora que o negócio vai cair mais, esse negócio de ações não presta. É tudo o que hoje a gente não fala para os nossos clientes não fazerem, né? Se você está em boas ações, cara, o momento é esse, continua. Se for o caso, se a ação estiver num momento legal, um preço bacana, a gente faz o preço médio, vai ajustando, mas eu fiz exatamente o contrário. O que acontece? Aprendeu com a dor. Aprendi com o meu próprio erro, Du, vamos dizer assim. Mas que bom, né? Claro. E pra gente finalizar, Du, conta pra mim, cara, o que te motiva hoje a você trabalhar no seu dia a dia como assessor? O que pra você motiva você sair da sua casa, vir pro escritório, prospectar? Todo mundo que me conhece do banco me pergunta, Eduardo, mas por que você não tá mais em grande banco, tá banco aí mais de investimento? E assim, Felipe, tratar de sonho, tratar de investimento é um assunto muito interessante. Todo mundo hoje em dia busca por investimento, todo mundo quer falar um pouquinho de bolsa. Você está numa roda de amigos, não precisa nem meia hora. Pode ter certeza que vai sair assunto ou de investimento, ou de bolsa de valores, ou alguém vai comentar sobre a inflação nos Estados Unidos, sobre a inflação do produtor na Alemanha, 45%, um aumento muito por conta da guerra de Rússia e Ucrânia, que está aumentando demais o custo do produtor. Quem quer viajar hoje em dia, estava conversando com um cliente que foi, França, fila, você não consegue abastecer carro, você não tem combustível para abastecer, e se conseguir, uma cota mínima. Então, assim, todo mundo quer falar de investimento. E assim, a gente poder atuar, poder auxiliar os clientes que muitas vezes atuam em outras profissões e que não têm o tempo para poder estudar. Então, a gente entra aí muito como a palavra minha, assim, muita gente não gosta de falar, mas como se fosse um coach mesmo. É uma pessoa que vai orientá-lo na função aí da parte de investimento. Tem coach de visual, tem coach hairstylist, né? Sempre tem alguém que vai orientar na alguma função. E o nosso papel é orientar a parte de finanças do cliente. Está desenquadrado? Está gastando muito? Educação financeira. Está sobrando dinheiro e não sabe onde está? Assessoria financeira. A gente pode falar que a gente basicamente é um médico da área financeira? Bem, o resumo é isso daí. Eu costumo dizer, nosso papel é tomar café com o cliente, saber as dores do cliente e atuar ali num questionamento como se fosse uma entrevista ou até mesmo uma consulta médica. Para poder entender aonde que realmente aperta, aonde que dói. Se a gente souber onde dói, fica mais fácil. Sim. Se a pessoa chegar no médico, o médico perguntar, Felipe, como é que você está? Você está bem de saúde? Você falar, tô bom? Tá tudo certo. E aí? O que o médico vai fazer? Vai falar, então meu amigo, então boa sorte. Não tá disso tudo nada, certo. não, é isso aí. Então tem que se abrir mesmo, tem que contar pra gente ter condição de entender quais são os gaps aí onde a gente consegue entrar auxiliando, né? Eu vou te falar uma coisa, Du, pra mim, o que mais me motiva, cara, é lógico. A gente tá aqui, todo mundo tá aqui, ninguém vai ser hipócrita aqui, a gente tá aqui pra ganhar dinheiro, a gente tá aqui na profissão pra realmente melhorar o nosso padrão de vida, dar uma qualidade melhor pra nossa família. Mas, cara, o que me dá felicidade é realmente poder disseminar a questão da educação financeira. É pegar um cliente que não tem noção do que ele tem um patrimônio, não tem noção do que fazer, a gente vai lá, ajuda o cliente a fazer, sugere uma alocação para o cliente e acompanhar, né? Que tem muito assessor que, beleza, aloquei o cliente e esquece. Não, cara, é acompanhar com o cliente mês a mês, como tá indo, entender o objetivo dele e falar, pô, tamo aí, ó como que a gente tá indo em relação ao seu objetivo, a gente tá chegando, pô, não tá, tem uma mudança na economia. Se a gente sair desse tal título e mudar para um outro, cara, talvez a nossa rentabilidade da sua carteira vai ser melhor. Uma gestão mais ativa, né? Isso, fazer realmente essa gestão ativa. E depois você vê quando você vai tomar um café com o cliente, ou até mais informal, um vinho, uma cerveja com o cliente. Pô, Felipe,
tô gostando do seu atendimento, é isso que eu queria pra mim. Isso, cara, isso realmente me emociona até em alguns casos. Não, é bem por aí mesmo. Esses dias até um cliente me ligou, Eduardo, ó, consegui juntar, achei o imóvel que eu tô querendo, vou resgatar, vou comprar aquele imóvel que era meu sonho, a patroa aí tanto queria e tal, vou conseguir dar esse gostinho pra ela e tal. E aí, assim, no final da conversa ele falou, Eduardo, e assim, eu tô precisando de uma babá para cuidar dos meus filhos, você não conhece alguém que você possa me indicar? Eu me senti bem, o cara estava abrindo, além de estar compartilhando comigo, que conseguiu atingir um objetivo dele, estava realizando um sonho, ele se abriu a ponto de pedir se eu não tinha alguém para recomendar para olhar os filhos dele. Você imagina, muito mais do que o patrimônio que ele adquiriu para comprar um carro ou uma casa, são os filhos dele, a herança dele. Ele conseguir compartilhar comigo e aceitar uma indicação de alguém para tomar conta da maior herança que ele tem, que são os filhos dele, aquilo lá para mim, naquele dia lá, pagou meu dia. Pô, legal. Du, agradeço pelo nosso bate-papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, pessoal, dá um like, se inscreve no meu canal. Eu sou o Felipe Franco. Eduardo Lopes, me sigam no Instagram. Nós vamos deixar os comentários aí, né, Felipe? A gente deixa tudo certinho marcado. Se precisar de alguma coisa, nos colocamos à disposição sempre. Tá bom? Um forte abraço a todos. Um abraço.